Eu estou aqui diante de vocês através deste vídeo para mandar um abraço amigo a todos os meus colegas que conviveram durante muito tempo no Instituto Federal do Ceará e na CETES comigo. Mas a fala, ela assume importância porque eu vou falar de um amigo nosso muito especial que, infelizmente, há algumas poucas semanas deixou de conviver conosco. E agora vive. É assim que nós cremos e acreditamos que ele está em um bom lugar. O lugar que quem tem fé religiosa gostaria de estar, que é exatamente o céu, prometido pelos profetas religiosos. Este amigo, entre tantos que já se foram, é o nosso amigo Edilson Viana Oriá. Todos nós conhecemos. E por que conhecemos? Conhecemos porque Oriá era um funcionário, uma pessoa amigável, popular, carismática. Gostava de estar junto, gostava de ajudar, gostava de participar. É uma personagem da história do Instituto Federal de Educação Tecnológica desde muito tempo e conviveu nesse espaço quando essa escola passou por diversas mudanças de nomes ao longo de cada conjuntura de época. Viveu na escola desde o período da chamada Escola Industrial, passando pela Escola Técnica Federal do Ceará, Centro Federal de Educação Tecnológica e, finalmente, Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará. Eu me lembro que, falando dos tempos em que ele começou sua trajetória, tinha muito orgulho de ter sido professor da arte, vamos dizer arte, da carpintaria, da marcenaria. Ele falava dessa época com muito orgulho. Também falava de seu trabalho e de sua condição de administrador, que ele demonstrou também trabalhando em alguns setores da empresa privada. Lembro-me que ele falava muito bem das habilidades da técnica de fundição. Eu conheci o Oriá dentro do espaço do curso de mecânica e acredito que dentro da área deste curso ele deveria ter muito conhecimento técnico, muito conhecimento científico também, além da grande experiência prática que ele tinha. Eu me lembro uma vez, conversando com ele na CETES, que eu vi alguma coisa a respeito de perfuração geológica de granito com água de uma das indústrias que temos aqui no Ceará. E eu demonstrei muita curiosidade e admiração quando eu vi fio de água cortando blocos de pedra enorme. Aí ele disse: moça, no mundo da tecnologia, então você precisa ver muita coisa. Pois eu te garanto que, me colocando os elementos de tecnologia dispostos na minha mão,
eu com um pedacinho de fio, um simples pedacinho de fio, possivelmente em um diâmetro mais ou menos, pode ser até um pouquinho mais grosso, mas mais ou menos de um fio de cabelo, tá? A gente pode até atravessar uma placa de ferro de um lado para o outro. E ele me deu o exemplo dessa placa, não é? Em uma estrutura em tamanhos que eu não lembro, mas dá uma ideia de uma placa de ferro bastante de larga espessura. E muita coisa a gente lembra do que ele dizia e conhecera através de cursos de aperfeiçoamento que ele fez ao longo de sua história. Quando me vem na memória também os trabalhos do Oriá, às vezes eu fico imaginando os trabalhos de arte que ele fazia, que no campo das artes, se os objetos que ele tinha criado fossem ampliados e colocados em áreas expostas, nos espaços naturais, daria um belíssimo trabalho da área da instalação. Mas eu não conheço se a coisa evoluiu para isso. Mas se tivesse um projeto bem feito, com certeza maravilhas teriam sido criadas. E ele criou maravilhas, sim. Quem é que não lembra, não é, dos troféus que ele se orgulhava de confeccionar, muitos desses troféus para serem utilizados em homenagens, em condecorações que aqui e acolá eram feitas em nosso auditório. Troféus de homenagens, placas. Isso ele sabia fazer muito bem. E um objeto, às vezes, ele presenteava a gente com objetos domésticos caseiros. Eu ainda hoje tenho um perfurador de coco que foi feito pelas mãos do Oriá. E com certeza eu vou guardar, eu não contava que o amigo fosse embora tão cedo, vou guardar com todo carinho esse perfurador de coco que consegui com ele. Oriá tinha também um espírito muito forte. Era uma figura de forte personalidade. Uma das histórias surpreendentes que temos sobre ele faz parte de algumas árvores que ele plantara no espaço de nossa escola décadas e décadas atrás. E passado o tempo, a escola passou a ter algumas necessidades de ampliação de espaço, estacionamento e elevação de mais alguns prédios, de mais algumas estruturas de construção para atender às necessidades da escola. Num desses projetos, bateu no ouvido do mestre de que uma das árvores que há muito tempo ele tinha plantado seriam derrubadas, ou derrubada pelo menos uma delas. Como eu falei, é um mestre de personalidade forte, sabia da importância que tinha aquelas árvores para a nossa história e principalmente para a história dele. Ele comprou a briga e conseguiu sensibilizar a administração para que a árvore não fosse derrubada. E aí ela
ainda está plantada nos nossos espaços e, acima de tudo, com uma placa, tá? Uma placa dizendo de quando a árvore foi plantada e, claro, quem foi a pessoa que plantou, no caso, Edilson Viana Oriá. E esse nosso amigo também, além de gostar da natureza, não é, de fazer trabalhos manuais, foi de grande importância também o papel dele como administrador da ACTF, Associação dos Servidores do Instituto Federal. Antigamente, a ACTF significava Associação dos Servidores da Escola Técnica Federal do Ceará. E a sigla ainda é assim. Mas a gente entende que hoje a ACTF é a ACTF dos Servidores do Instituto Federal de Educação e Tecnologia. E nesse espaço também, o Oriá deu a sua contribuição e passou, não é, alguns anos, que não foram poucos, sendo presidente da ACTF, cuidando muito bem da ACTF. É uma época que, sem dúvida nenhuma, a instituição cresceu, muita coisa foi feita, foi realizada, tá? Mas é claro que quem está hoje, digamos assim, no papel de presidente da ACTF, aquilo não é para ficar para frente. Teve um dia em que o Oriá teve que se afastar. E esse afastamento se deu alguns poucos anos depois da morte de sua prezada esposa. Uma coisa interessante também sobre o Oriá é que o Oriá gostava de cantar principalmente as músicas da velha guarda, as músicas da época do rádio, né? A época de ouro do rádio. E ele cantava muito bem. Isso a gente tem que reconhecer. E quando ele soltava aquele vozeirão, né? Ele procurava sempre tentar equilibrar o seu tom musical para a altura de um tenor. Às vezes ele soltava a voz, né? Ora, equilibrava com alguns falsetes de voz, diminuindo e chamando a atenção depois para uma elevação de voz. Coisas interessantes. É a técnica que era próprio do professor Oriá cantar. E entre as canções que a gente costumava ouvir, a mais cantada, sem dúvida nenhuma, era A Deusa da Minha Rua. Outra música que ele gostava também de cantar, Índia, de Inhana e Cascatinha, A Volta do Boêmio. E é por isso que eu escolhi uma dessas músicas, a que ele mais cantava, que eu mais ouvia, né, que era A Deusa da Minha Rua. E eu escolhi essa música para prestar uma singela homenagem ao nosso companheiro Oriá, e que Deus o tenha em um bom lugar.
que eu não tenho alejado tanto a música, a deusa da minha rua, através do PIF. Que eu toco as coisas não por partitura, mas pela prática do ouvido mesmo. Toco as coisas de ouvido. Espero que vocês tenham gostado. Lembrei da música que também Oriá cantava muito, Maria Helena. Como o Oriá gostava de estar lá no balcão da CETES, né, e de vez em quando puxar o vozeirão e cantar Maria Helena. Uma coisa eu não falei ainda há pouco sobre o Oriá. O Oriá também era uma pessoa de grande fé religiosa. Pelo que eu sei, no mínimo ele deve ter ajudado a construir umas 3 igrejas aqui no nosso estado do Ceará. Uma delas eu cheguei a vê-lo trabalhando no Porto das Dunas. Tem uma igreja no Porto das Dunas, perto do Big Park, que essa igreja, o Oriá batalhou demais para vê-la construída e trabalhou lá também. Tá? E era um grande frequentador do terço às segunda-feira na igreja Nossa Senhora de Fátima. Uma vez eu acompanhei ele nessa jornada do terço e encontrei um velho amigo também, que era professor antigo daqui da Escola Técnica, o Padre Luiz. Então, quando eu digo assim, não é que Mestre Oriá esteja em um bom lugar, com certeza ele está, porque ele era uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, demonstrava o seu lado de fé cristã. Encerrando, então, a homenagem que presto ao amigo, eu quero agradecer a produção deste vídeo, que foi desenvolvido no espaço de multimeios da escola que tanto gostamos e trabalhamos. Eu estou aposentado, mas continuo gostando da nossa querida antiga Escola Técnica, hoje Instituto Federal do Brasil. Então fica aqui o meu agradecimento à equipe Multimeios.